Indivíduos. Aiden Tanner. Nossa espécie se une para enfrentar os forasteiros desde que vivíamos nas cavernas. Lutamos contra os foras da lei, os invasores e os monstros e temos orgulho disso. Mas é preciso lembrar de uma coisa. Ninguém na história dos conflitos jamais se considerou um monstro. Todos acreditam ser os heróis de suas próprias histórias. Se você não for capaz de entender isso, se não for capaz de se colocar no lugar do inimigo, mesmo que por um segundo, e se perguntar por que ele acha que precisa te matar, então você não sabe o que significa ser um soldado. Aiden Tanner, Discurso para Cadetes Federais, 3298. O almirante Aiden Tanner é um oficial superior da Marinha Federal. Ele está em serviço há mais de 4 décadas, e em 3303 recebeu uma responsabilidade significativa na luta contra os Targoides, sendo nomeado inicialmente chefe da Segurança Federal, e mais tarde chefe de contato militar para a iniciativa IDGES entre as superpotências. Ele é muito respeitado, mesmo fora do espaço federal, por sua visão consciente e equilibrada sobre conflitos. Nascido em 3254, esperava-se que Tanner seguisse os passos de seu autoritário pai e se tornasse um médico, mas ele alistou-se na Marinha Federal, junto de um grupo de amigos, no que posteriormente viria a descrever como um ato impensado de rebelião adolescente de que nunca me arrependi. O pai de Tanner morreu em 3277. Os dois jamais resolveram suas diferenças. O início da carreira naval de Tanner não foi nada distinto. Conhecido entre seus companheiros de luta como colherinha, devido ao seu costume de comer diretamente das embalagens de comida em vez de usar pratos, ele destacou-se mais por seu senso de humor irreverente do que por sua competência. Após 6 meses, descobriu-se que Tanner era responsável por um jornal escandaloso que satirizava vários oficiais de alta patente, incluindo o sargento Burke Eisel, que ficou ofendido e magoado. Eisel havia desenvolvido um interesse pessoal por Tanner, encorajando-o a persistir quando o cadete enfrentou dificuldades no treinamento básico. A defesa de Tanner de que ele estava tentando melhorar o moral foi rejeitada, e embora lhe tenha sido permitido continuar a servir, ele foi marcado como potencialmente insubordinado, um rótulo que viria a atormentá-lo posteriormente. A chefe de instrução de Tanner, a comandante Mayra Dunstock, alertou para que levasse a vida militar mais a sério. Ela levou Tanner a um centro de refugiados, uma experiência que ele descreveria posteriormente como uma mostra do que as forças militares existem para prevenir. Tanner reconheceu a última chance que lhe fora apresentada, descartou seu papel de comediante e entregou-se aos treinamentos com uma energia sem precedentes. O incidente decisivo da carreira de Tanner foi o motim da Autólicos de 3271. Na época, Tanner servia como oficial-chefe de artilharia a bordo da FDN Autólicos, uma corvette sob o comando do capitão Jaden Orne. A nave foi enviada para restaurar a ordem em Cold Harbor Station, que havia sido ocupada por rebeldes após um evento de desordem civil. As ordens do capitão Orne eram de monitorar a estação e aguardar reforços, mas quando o contato com a estação foi perdido subitamente, ele se convenceu de que haveria um ataque iminente. As imagens de vigilância mostraram que Orne estava agindo de forma cada vez mais errática. Gritava suas ordens, arrastava as palavras e agrediu um suboficial por cometer um erro qualquer. Ao ver um grupo de naves civis que se preparavam para sair da estação, Orne ordenou que Tanner abrisse fogo, convencido de que estavam prestes a abauroar a Autólicos. Tanner recusou-se a obedecer a ordem, afirmando que ela era ilegal e que Orne não estava apto a comandar. No tempo que foi necessário para o furioso Orne ordenar que Tanner fosse preso, as naves em fuga haviam saltado para fora do sistema. Na corte marcial de Tanner, Orne tentou usar seu histórico de rebeldia contra ele, mas houve uma série de revelações explosivas. As naves em fuga estavam transportando evacuados, e o silêncio aparente da estação devia-se ao próprio Orne, que havia desativado as comunicações de bordo sem avisar a tripulação. Orne, descobriu-se posteriormente,
Sofria de psicose induzida por anfetaminas. Cometeu suicídio durante o julgamento, sequestrando um caça e detonando uma granada dentro da cabine. Tanner foi exonerado e recebeu uma comenda da presidente Antonia Madison por seus atos. Indivíduos. Eileen Duval. Meu avô tinha uma herança que costumava guardar em nosso palácio de inverno. Era uma estatueta de mármore inestimável, de um de nossos ancestrais parado com seu pé sobre o pescoço de uma mulher, enquanto ela o olha de baixo, com medo ou adoração. Talvez ambos. Eu a odiava. Ela foi encomendada para comemorar alguma vitória qualquer, mas não era o motivo da sua existência. A mensagem era clara e era a mesma que ouvi por toda a minha vida. Lá no fundo, as pessoas que dominamos ficam felizes por serem dominadas. Quando eu tinha 6 anos, quebrei a estátua. Os servos vieram correndo. Meu pai correu escada abaixo, derrou pão. Ele perguntou se havia sido acidente. Ele estava com um olhar estranho. Eu sabia que, se dissesse sim, ninguém contestaria. Nada mais seria dito. Mas não disse. Bati o pé e disse: "Não, papai, fiz de propósito." Com as tradições, é a mesma coisa. As pessoas passam adiante porque acham que são preciosas. Esperam que você as admire e passe adiante também. Mas o que elas pensam não importa, porque a responsabilidade é sua. Se você sabe que é errado, é preciso quebrar. De propósito. Eileen Duval. Conversa na lareira com Serena, 3301. A princesa Eileen Duval, nascida em 3276, é uma integrante proeminente da família real imperial. A filha mais velha do famoso príncipe Harold, ela teve uma infância problemática. Seu pai era famoso por seu estilo de vida hedonista, enquanto sua mãe, a cantora Imogen excêntrica Gabrielline, morreu de um aneurisma logo após o nascimento de Eileen. A autópsia identificou que a causa da morte foi uma overdose de Perpelson Flake, um narcótico obscuro e caro, mas teóricos da conspiração insistiam que ela foi assassinada para eliminar uma vergonha para a família real. Eileen já indicou que está ciente dos boatos, mas nunca comentou a respeito. Apesar de viver uma vida muito privilegiada, Eileen abraçou publicamente a causa dos desafortunados e tornou-se uma oponente declarada da escravidão, algo que a tornou alvo de fortes críticas dos imperiais mais tradicionalistas. Mas, apesar das críticas, Eileen é uma figura popular com ampla presença na mídia. Suas campanhas trouxeram vantagens definitivas para os pobres da sociedade imperial e tiveram algum sucesso em reduzir as tensões entre o Império e a Federação. Porém, seus críticos consideram-na uma marionete que faz as vontades de um círculo de conselheiros ocultos. Afirmam que não há coerência interna nas políticas de Eileen. Para eles, ela é uma criança ingênua e sentimental sem a experiência necessária para a política, que abraça uma causa populista após a outra, sempre preocupada com como seu ativismo afeta sua marca. Peculiarmente, os críticos mais ferozes de Eileen e seus defensores mais ferrenhos concordam em um contra-argumento, que sua leviandade aparente é apenas uma fachada, cuidadosamente construída pelos conselheiros que todos creem que a exploram. A princesa do povo, afirmam, é excepcionalmente talentosa em se mostrar subestimada. Após a morte de Hengist Duval, em 3301, Eileen foi considerada por muitos como uma postulante viável para o trono imperial. Porém, como Eileen não é filha legítima, e seu pai foi excluído da linha sucessória por incapacidade mental, considerou-se que Arissa Lavigne Duval tinha precedência. Indivíduos. Alba Tesreau. Posso não ser religiosa, mas ainda tenho fé. Não do tipo que meus pais têm. Na verdade, nem acredito que a devoção desesperada deles possa ser chamada assim. O ponto da fé é que ela seja testada, e se você insistir que suas crenças estão acima das críticas ou da análise,
Como fazem os cultos estelares, recusa-se a permitir que sua fé seja testada. Em que eu tenho fé? Na sanidade fundamental do universo, acho eu. Não acredito no mal absoluto, apenas na perversidade que emerge quando a compreensão falha. Acredito que a vida inteligente tende naturalmente à cooperação, ao invés do conflito, não porque exista uma força maior que guia nossas decisões, mas porque é simplesmente o comportamento mais lógico. E sim, nossas experiências recentes com os Targoids testaram essa fé. Rigorosamente. Alba Tesreau. A professora Alba Tesreau é uma cientista imperial, afiliada ao Conselho de Pesquisa de Akenar e integrante fundadora da IDGIS, Iniciativa Conjunta das Superpotências, que foi estabelecida em agosto de 3303 para investigar a ameaça Targoid. Atualmente, atua como chefe de pesquisa da IDGIS. Os pais biológicos de Tesreau eram membros do culto de Besmerato, um grupo isolacionista fechado em uma instalação inacessível que acredita ter sido escolhido para a salvação por seres não humanos. O líder carismático do culto, Anton Otep, afirmava que a humanidade estava sob a proteção desses seres há milênios, que ele era seu Messias cósmico e que apenas os crentes seriam salvos do apocalipse que se aproximava. Para sustentar essas afirmações, ele produzia artefatos alienígenas, supostamente de escavações arqueológicas, que outros membros do culto nunca podiam examinar de perto. Alba foi marcada como encrenqueira desde jovem devido à sua crença herética na racionalidade e no método científico. Ela foi formalmente banida de Besmerato após sabotar o sistema de purificação de ar, forçando que a instalação pedisse ajuda externa e humilhando, assim, Otep. Após sua história se tornar pública, foi adotada pela família do senador Olivier Tesreau, de Akenar, e recebeu uma bolsa de estudos na Grand Imperial, junto dos filhos da nobreza. Ela escreveu sua tese de mestrado sobre o uso potencial da matemática como língua franca entre seres humanos e não humanos inteligentes. Ela é apaixonada pela inteligência não humana e pelo discurso significativo entre espécies. Apesar dos mitos falsos de contato alienígena de sua infância, ou talvez devido a eles, ela está determinada a fazer o que puder para agir como ponte entre culturas, humana e não humana. Indivíduos. Archon Delain. Estou dizendo, Delain é o babaca mais confiável com quem você vai trabalhar. Por quê? Porque ele sempre cumpre as ameaças dele. Se outra pessoa disser que vai arrancar o seu dedo indicador e enfiá-lo no seu nariz usando seu próprio pé decepado, você sabe que é só exagero. Mas se o Delain disser isso, você pode saber que ele vai fazer exatamente o que disse, sem erro. Ele quer que as pessoas tenham medo dele, e isso significa que ele mantém suas promessas. Isso merece respeito. Mantalwek, comerciante de armas. Archon Delain é o líder da Kumo Cru, um poderoso sindicato do crime. Ele refere-se a si mesmo como o Rei dos Piratas, um título que não é reconhecido por nenhum governo. A infância de Delain não foi documentada, e existem lendas conflitantes sobre sua origem. Alguns acreditam que ele cresceu em uma boca de fumo nos mundos de fronteira, onde aprendeu a lutar. Outras histórias dizem que ele trabalhava como segurança no bordel onde nasceu ou foi aprendiz de mecânico em um estaleiro orbital que realizava lutas clandestinas após o horário de trabalho. O que é certo é que Delain desafiou, e massacrou, o Senhor dos Piratas da Kumo Cru quando tinha apenas 15 anos. O título de Senhor dos Piratas só é transferido com a morte do atual detentor, seja para um sucessor nomeado ou para o vencedor de um desafio ritual. De acordo com a tradição, o Senhor dos Piratas deve honrar qualquer desafio à sua liderança, independentemente de quem o fizer, embora a escolha das armas seja sua. No caso de Delain, o Senhor dos Piratas Crabbe optou por uma luta sem armas, uma escolha muito incomum. Acredita-se que Crabbe considerava Delain um alvo fraco devido ao seu albinismo, indigno da atenção pessoal de um Senhor dos Piratas.
É possível que Krabi pretendesse dar uma surra em Delenn, em vez de simplesmente matá-lo. Se o fez, foi um ato fatal de misericórdia. Imagens da luta, filmadas pelos presentes, mostram Delenn desviando agilmente dos golpes pesados de Krabi, permitindo que o homem maior se cansasse, antes de aplicar um soco rápido no olho de Krabi. Então, Delenn espancou Krabi até que perdesse a consciência e continuou socando o cadáver até não ser mais possível reconhecê-lo. A Kumukru ficou dividida entre aqueles que viam Delenn como o líder legítimo e aqueles que se recusaram a seguir um jovem desconhecido. Porém, essa divisão logo deixou de existir, pois Delenn provou ser um líder tão capaz quanto era combatente. Ficou claro que Delenn pretendia estabelecer não apenas sua própria reputação, como também a da Cru. Desde então, Delenn esmagou qualquer dissidência com a mesma brutalidade implacável que mostrou a Krabi. Ele adotou uma política de tolerância zero com os conflitos pessoais que paralisavam a Kumukru e com isso transformou o que havia sido um bando anárquico de oportunistas em uma força de pilhagem de eficácia letal. Unidos em seu propósito e mais organizados do que nunca, a Kumukru tornou-se rapidamente o terror do setor de Pegasi, absorvendo gangues menores de piratas, saqueando estações civis com impunidade e tomando controle de instalações corporativas. Nos primeiros anos da liderança de Delenn, vários senhores piratas rivais exigiram o direito de combate pessoal, todos convencidos de que seriam capazes de eliminá-lo e assumir o seu invejável império do crime. Delenn encontrou cada desafiante, concordou com suas escolhas de armas e derrotou-os prontamente. Após a morte do senhor dos piratas Orvat, que Delenn estrangulou com seu próprio chicote afiado, não houve mais desafios. Delenn e sua Kumukru governam pelo medo, mas operam de acordo com regras rígidas. Se um assentamento no território da Kumu tiver pago seu tributo, qualquer pirata da Kumu tolo bastante para saqueá-lo pode perder seu rank, sua tripulação, suas posses, sua pele e sua vida, de acordo com a gravidade da violação. São as famosas 5 privações instituídas por Delenn como punição padrão no território da Kumu. Indivíduos. Arissa Lavigne Duval. Sou filha não apenas do imperador, mas do império, e observo suas tradições e conquistas com orgulho. Defendo, como fizeram meus ancestrais, que nascer no império é receber a bênção do universo. Esse é o verdadeiro sentido do vinho cerimonial derramado sobre nossas cabeças recém-nascidas. Esse orgulho de nossa herança me torna antiquada? Alguns diriam que sim. Sei que há membros da minha família que não conseguem arcar com o fardo da distinção e do privilégio sem uma pontada crônica de culpa, mas peço que tenham caridade para com quem age assim, como faço eu. Afinal, a rebeldia é a prerrogativa da adolescência. Peço que guardem seu rancor para alvos mais dignos. Para aqueles que reconhecem nossas tradições em público, mas na verdade atendem apenas a seus próprios interesses corruptos. Para aqueles que se aproveitam dos sacrifícios de seus ancestrais, enquanto desprezam nossas forças militares. Para todos os parasitas mesquinhos, mercenários e covardes em nosso meio. Eu me sentei com vários desses parasitas, e por motivos formais, mascarei meu desprezo. Mas essa máscara serviu seu propósito, e agora descarto-a. Aos vermes que se aninham confortavelmente no coração de meu amado império, digo, nós sabemos quem são e estamos a caminho. Arissa Lavigne Duval, discurso privado feito em seu jantar pós-coroação. Arissa Lavigne Duval é a imperador reinante, tendo sido nomeada para o cargo pelo Senado Imperial, e descendente direta do primeiro imperador, Enson Duval. Acreditava-se originalmente que seu pai fosse o falecido príncipe Aristide de Lavigne. Mas a alegação de Arissa de ser a filha ilegítima do imperador Hengist Duval foi confirmada por testes de DNA. Arissa destacou-se desde jovem, servindo como senadora. Ao contrário de outros senadores,
que não valorizavam o apoio de seus patronos ou deixavam a função de interceder a cargo de um representante. Arissa fazia questão de visitar e falar diretamente com os seus patronos. A sua principal preocupação era o pouco escopo de mobilidade oferecido pelo império. Em teoria era possível subir na hierarquia, mas na realidade o poder era acumulado e o serviço leal não era recompensado. Para horror de sua mãe, Arissa disfarçou-se como escrava na casa Lagane, de Akenar, conversando com os serviçais e espionando as reuniões. O que ela descobriu mudaria sua opinião sobre o império para sempre. As regras podiam ser quebradas impunemente, desde que os subornos certos fossem pagos. O favor de um senador podia ser obtido, as contas de uma corporação podiam ser adulteradas e uma atrocidade podia ser acobertada, pelo preço certo. Teoricamente, poderia ser um sistema de patronato, mas funcionava de fato como uma plutocracia. A experiência de Arissa como escrava também cimentou sua própria opinião sobre a escravidão imperial. No caso, de que não era pior do que trabalho obrigatório e efetivamente luxuosa, se comparada ao que os trabalhadores mais pobres da Federação tinham de suportar. Comentaristas de fora do império responderam dizendo que os escravos das casas nobres de Akenar não podiam ser usados como exemplos típicos da escravidão, e que Arissa teria aprendido mais se tivesse passado seu tempo em uma mineradora de Mastópolis. Arissa não escondeu sua determinação de restaurar a legalidade interna do império. Ela pretende expurgar toda a corrupção e recebeu vasto apoio do público para essa causa. Ao contrário de sua sobrinha, Eislin Dúvalo, ela considera os sistemas do império valiosos, apesar de obstruídos pela negligência de longo prazo. Eles precisam ser limpos, não destruídos e reconstruídos de acordo com os desejos de Eislin. Como a primeira mulher a ser imperador, Arissa é uma figura controversa para muitos, não obstante sua posição política pessoal. Vários tradicionalistas convictos do império juraram depô-la e substituí-la por um governante mais aprazível a eles.